Um bom dia a todos. Graça e paz. Que seja um domingo cheio da graça e da bondade do Senhor. Este que vos fala é o pastor Gilberto Rebouças. E nós estamos aqui para mais uma escola bíblica dominical. Nós estamos aqui para estudarmos a palavra do Senhor, nosso Deus, em mais um domingo que Ele bondosamente nos acrescenta. Então, fique conosco. Aí, lembre os irmãos de que a escola bíblica já está no ar. Nós já estamos ao vivo pela minha página no Facebook, Comunidade Bíblica Online. Eu sou o pastor Gilberto Rebouças e bom dia, Tatá. E nós estamos para mais um estudo da Palavra de Deus. Nós estamos para a nossa escola bíblica, né? Hoje nós vamos dar continuidade. Bom dia a todos. Nós vamos dar continuidade ao estudo do livro do profeta Malaquias, no capítulo 2 e no versículo 17. Malaquias 2 e 17. Tenham um bom dia, com a alegria e a graça do Senhor Jesus Cristo. Malaquias 2, versículo de número 17. Malaquias, capítulo 2, versículo 17. Bom dia, Ian. Deus abençoe, que Deus te dê um domingo cheio de saúde, cheio de vitória. Bom dia a todos os irmãos que estão aí, ao Fabiano Pires. Deus abençoe a cada um de vocês, junto com suas famílias. Vamos lá para a nossa escola bíblica. Nós estamos aos domingos no comentário do profeta Malaquias. Então, nesta hora, nós teremos aqui na presença do Senhor, diz assim: enfadais ao Senhor, Malaquias 2:17, com vossas palavras, e ainda dizeis: em que o enfadamos? Nisto que dizeis: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor. É desses que ele se agrada. Ou onde está o Deus da justiça? Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos em Tua presença nesta manhã para pedirmos a Tua graça, a Tua bênção, a Tua direção, para pedirmos, ó Deus, que a Tua graça atinja-nos poderosamente, que o Teu Espírito mova-se poderosamente nas nossas vidas, Pai, e que o Senhor possa nos dar lucidez, graça, facilidade no falar e facilidade no compreender. Ó Pai, Senhor Jesus, o Senhor disse que o Espírito Santo nos guiaria a toda a verdade. Então nós pedimos agora que sejamos guiados na interpretação, na veracidade, na aplicação da Tua palavra. Dai-nos, Senhor, a língua dos instruídos, para a Tua glória, para o Teu louvor. Amém. Deus abençoe. Nós vimos que o livro do profeta Malaquias tem uma particularidade. Ele é chamado de o Sócrates hebreu. Por quê? Porque ele ensina, ele transmite suas profecias usando o que se chama de diatribe.
A diatribe é que você quer ensinar algo, você percebe um problema e você quer ensinar as pessoas. Então o método da diatribe consiste em fazer uma afirmação, bom dia Robson, em fazer uma afirmação, levantar uma objeção que sabe que os ouvintes levantariam, para depois ter uma explicação. É algo parecido com o que nós temos eu não gosto de comparar, mas dá para você entender, na época da política, que há os debates, tem a palavra, tem a réplica e tem a tréplica. Então uma pessoa fala, o outro contesta, e aí ele vai explicar. No livro de Malaquias tem essa particularidade. Ele faz uma afirmação da parte de Deus, bom dia Júnior. Levanta-se uma objeção, que talvez seja feita por ele mesmo, daquilo que ele conhece do povo, que está tão comum, tão visível, tão tangível, e faz o povo, e aí daí ele parte na explicação. Então vou repetir pela terceira vez. Ele faz uma afirmação, surge uma objeção, e aí ele começa a explicação. E tem 7 a 8 audiências, certo? 7 a 8 momentos desse, onde ele vai ensinar, nós poderíamos dizer 7 a 8 discursos de Malaquias, que a Bíblia vai chamar de oráculos, atingindo algum momento Deus abençoe, Doni. Então nós estamos no livro do profeta Malaquias, capítulo 2, versículo 17. Então em cada audiência dessa, em cada afirmação, ele vai resolver, ele vai combater, ele vai tentar, com essa sociedade, mudar o rumo da vida das pessoas. Então, a justiça de Deus é questionada. Nesse capítulo, agora nós estamos na 4ª audiência. No 4º momento, ele já falou do amor de Deus. Ele já falou de Deus como Pai, como Senhor. E agora ele vai falar da questão do que ele está ouvindo nas ruas, do que se está falando, do ateísmo, porque infelizmente esse povo chegou a ser à beira do ateísmo. Alguns intérpretes dizem que eles tornaram-se ateus. Deus abençoe, graça. Então Malaquias 2,17 diz assim: o profeta vai acusar o povo, é aquela história, uma afirmação, certo? O profeta acusa o povo de cansar a Deus com o seu pecado, com as suas palavras. Aí diz assim: enfadais o Senhor com as vossas palavras, e ainda dizeis: em que o enfadamos? Nisto que pensais: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, é desses que ele se agrada. Ou onde está o Deus do juízo? Então nesse texto, bom dia Oliver, grande Oliver, é muito bom ter você aqui, meu irmão.
é o meu amigo Oliver Ademir. Dá um sinal aí. Então aqui nós temos uma afirmação. Se é o meu amigo Oliver Ademir, dá um ok. Nós temos aqui uma afirmação, uma objeção e uma explicação. O profeta diz assim: enfadais ao Senhor com as vossas palavras. E eu acho que esse profeta tinha um pouco de cearense, porque ele usa palavras assim como enfadar, né? Cansar. E aí aquele povo que está desviado à beira do ateísmo, faz uma objeção e diz o seguinte: e dizeis em que o enfadamos. Se você está acompanhando comigo o livro de Malaquias, o comentário e o estudo e a leitura, você deve estar já familiarizado que esse povo nunca está a par de nada. Porque chega um momento onde a nossa descrença endurece o nosso coração e obscurece o nosso entendimento de tal forma que nós estamos pecando descaradamente e não temos mais consciência disso. Estamos, como diz, com a mente cauterizada. Então agora, o profeta diz: enfadais o Senhor com vossas palavras, o que vocês andam dizendo, e eles dizem: em que o enfadamos? Aí ele vai dizer: nisto que pensais, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor. E desses é que ele se agrada. Onde está o Deus da justiça? Aqui o povo faz acusação séria contra Deus. Eles dizem duas coisas. Em primeiro lugar, que Deus gosta de quem faz o mal. Eles estão sofrendo, eles estão com as colheitas minguadas, eles estão com fome, eles estão com inimigos por todo lado. A descrença se apoderou dos seus corações, obscureceu sua mente. Ian, bom dia. E eles estão aí agora descrendo. Eles estão completamente descrentes. Então lembre-se que a ambiência, o auditório de Isaías, o povo a quem Malaquias prega, a quem Malaquias prega é um povo que está à beira do ateísmo. Um povo que não confia mais em Deus, que a fé em Deus já é algo apenas da boca para fora. O que nós temos visto em nossa sociedade, onde muita gente se diz cristã, mas de cristã não tem nada. Certo? E aí Malaquias diz o seguinte: nisto que pensais, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor. Ele está dizendo: o negócio para Deus é fazer o mal, porque é desses que ele se agrada. Já imaginou? O povo agora questiona o caráter de Deus. E não é um povo pagão. E não é um povo que desconhece. É o povo de Israel, a nação escolhida, a nação que foi liberta do cativeiro, que retornou à sua terra, mas que endureceu o seu coração. Então eles dizem o seguinte: Deus gosta de quem é ruim. Deus gosta é de quem faz o mal. É desses que ele
se agrada. O argumento é considerando que muitos desfrutam da prosperidade material. O grande problema aqui é esse. É o velho problema da prosperidade dos ímpios. Eles olhavam para as outras nações que eram pagãs e eles viam que eles eram fortes, que eles tinham saúde, que estas pessoas, suas colheitas vinham, eles tinham fartura de alimento, eles tinham roupas boas, e eles olhavam para si e nada disso acontecia. Então eles achavam que Deus gostava mesmo era dos pagãos, que Deus gostava mesmo era de quem não buscava, de quem não oferecia sacrifício. E aí eles acusam Deus de ser um Deus que gosta de gente que é ruim, de gente que é errada, e de ser um Deus parcial, que não gosta deles, não gosta de quem faz o bem. Então eles botam o caráter de Deus em xeque e eles dizem: cadê esse Deus? Se há um Deus justo, por isso que alguns teólogos dizem que eles chegaram ao ateísmo. Se há um Deus justo, bom dia, Neto, cadê esse Deus? Como é que os persas têm as coisas e nós não? Como é que os edomitas, os que estão à nossa volta, têm, nós não temos? Os que estão aqui têm, nós não temos. Por que nós estamos passando por aquela velha história do sofrimento do justo? Porque o justo sofre. O salmista Asaf, no Salmo 73, ele diz: quase que eu me desviei, quase que os meus pés resvalaram ao ver a prosperidade dos justos. Ele diz: até que entrei na casa do Senhor e vi que eles são como um sonho para aquele que acorda. Logo se desfazem. Então, agora o que acontece? Eles acham que duas coisas: ou Deus se agrada, se Deus existe, então ele se agrada de quem não presta. Então ele dá bênçãos a quem não presta. Ele gosta mesmo é de gente má. Ou então esse Deus está passivo, vendo a história, vendo os acontecimentos e está de braço cruzado. Bom dia, Clécio. Está de braço cruzado. E ainda tem uma terceira opção. Porque eles dizem assim: e onde está o Deus do juízo? Onde está o Deus da justiça? É como se eles estivessem dizendo: se ele existe, onde é que ele está? Se ele existe, então ele está passivo, de braço cruzado. Porque a injustiça uns têm e nós não temos. Porque quando o meu coração e o seu tiram o foco de Deus e colocam nas circunstâncias às quais nós estamos circunscritos ou rodeados, a tendência é que a nossa fé vá diminuindo e o nosso coração vai endurecendo e o nosso entendimento fique complicado. Esta é a lógica. Tiro o foco de Deus, coloco nas circunstâncias, meu coração vai endurecendo, há um processo de endurecimento, vou me tornando insensível, o meu entendimento passa a ficar entenebrecido e eu começo a verbalizar, a dizer coisas com Deus que eu não deveria jamais dizer.
Então eles dizem, cadê o Deus do juízo? Se ele existe, onde é que ele está? Cadê? Veja a que ponto o povo de Israel chegou. Aí Deus aceita o desafio. O povo está pedindo para que o Deus do juízo se manifeste. O povo está dizendo para que ele apareça. E Deus nunca Deus desiste de um desafio. Nunca Deus foge, Deus nunca se acovarda. Certo? Então Deus dá uma resposta através de Malaquias para aquele povo que está dizendo, rapaz, ele gosta mesmo de gente ruim, ele gosta mesmo de pagão, ele gosta mesmo de perverso, esses é que ele se agrada, e se ele existe, cadê? E se ele existe, cadê a justiça, cadê o juízo? E aí Deus responde. Olha o que Deus diz. Nós estamos lendo a partir do versículo 17, agora estamos no 18. Eis que eu envio o meu mensageiro, malach em hebraico, que era anjo, mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente, veja esta expressão adverbial. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Deus diz, eis. Eis quer dizer agora. Que envia o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E o profeta Isaías já tinha falado disso. E nós vamos ver que, messianicamente, falando de Jesus, está se referindo a João Batista. E naquela época, quando um rei vinha, ele mandava um arauto, um mensageiro na frente para preparar o povo, para que o povo estivesse pronto para receber o rei. E para tirar tudo do caminho, para limpar o caminho. E é por isso que João Batista vem limpando o caminho para o rei. Aí Jesus, o pai diz assim, eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E o rabinato, os rabinos judeus acreditavam que era um anjo da justiça ou Elias. E é por isso que o povo confunde João Batista com Elias, porque essa era a crença de que Elias viria como precursor. O que eles não sabiam é que esse Elias não era o Elias do Antigo Testamento, mas João Batista. Aí assim, o qual preparará o caminho diante de mim. Aqui está falando da divindade de Jesus Cristo. Ele está dizendo, eu envio o meu mensageiro. Aí ele diz, de repente virá ao seu templo o Senhor. Vocês estão chamando, vocês estão perguntando, cadê o Deus do juízo? Ele diz, de repente, ele não vem de qualquer jeito, ele não vai demorar. Eles estão impacientes por causa da pouca safra, das necessidades, das dificuldades que estão passando. Então eles estão dizendo que Deus está passivo, de braço cruzado. Então Deus diz, de repente virá a seu templo o Senhor. E o templo ali é a nação de Israel. Porque o templo era o coração da nação. A quem vós buscais. Vocês estão pedindo, vocês estão desejando, então eu vou. Aí ele diz assim, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Então veja que aqui agora nós já temos duas pessoas da Trindade, o Pai e o Filho. Aí diz assim, eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Então Malaquias dá uma resposta ao povo, vocês estão esperando, pois Deus vem
e vem de repente através do seu anjo, que é a palavra malar em hebraico, que quer dizer mensageiro. E ele diz o anjo da aliança. Ele diz, aquele que foi responsável pela aliança com você no Sinai, ou seja, o Senhor Jesus Cristo. Deus vem, e quem poderá suportar o dia da sua vinda? Eles queriam. Mas se eles soubessem como seria a vinda, eles não teriam pedido. Palavras irrefletidas, certo? Podem atrair o juízo. Aí Malaquias diz o seguinte: mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Ele não vinha como um político para resolver problemas simplesmente financeiros, sociais, judiciais. Ele vinha, antes de tudo, para resolver problemas de caráter, e de coração, porque transformado o coração e o caráter, transformamos toda a sociedade. Vou repetir, porque transformando o coração e o caráter, transformamos. As injustiças sociais são equacionadas. O problema da fome é superado, como nós temos visto nestes dias de pandemia. Indústrias que só pensavam no lucro e agora que estão vendo que precisam dos seus funcionários, que precisam dos compradores e que não tem nenhum nem outro, estão doando toneladas e toneladas de alimento, não porque sejam bonzinhos, mas por duas coisas. Porque querem que os empregados tenham o que comer para voltar o mais rápido possível, e porque querem aparecer na mídia. Então, nós temos, e também porque a gente que está aprendendo na dor, que precisa ajudar o próximo. Então ele diz assim, mas quem suportará o dia da sua vinda e quem poderá subsistir quando ele aparecer? E o termo aqui é um termo de guerra, que é usado em Reis, 2 Reis 10:4, Amós 2:5, significa quem poderá manter posição. Está dizendo, vocês chamaram Deus para um duelo. Vocês disseram, cadê o Deus da justiça? Ele não existe. Se ele existe, está passivo, faz nada, não exerce juízo. E Malaquias está dizendo, ele vem. Vocês chamaram, agora ele vem. E Malaquias está dizendo agora, mas quem, certo, poderá resistir quando ele aparecer? E essa palavra é quem poderá manter posição. Quem é que pode encarar Deus? É a formiga chamando o elefante para o duelo. O profeta deixa claro que ninguém vai passar no teste do Senhor. Porque o Senhor vem agora para fazer testes com esse povo. O Senhor vem agora para exercer juízo. Eles não estão procurando. Cadê o Deus do juízo? Aí olha o que diz. Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Ele usa dois símiles. Símiles é uma comparação usando como. Aí ele diz que Deus vem na pessoa de Jesus e vinha naquela época, e ele está dizendo porque ele é como fogo, esse anjo da aliança é como fogo do ourives.
Eu achei interessante um texto que eu li no livro, diz assim: o propósito do ourives, no entanto, era purificar e não destruir, e a potassa dos lavandeiros, que naquela época não tinha sabão, era usado como sabão, certo? Servia para branquear as roupas. A beleza deste quadro é que o ourives olha para dentro da fornalha aberta e sabe que o processo de purificação terminou e a impureza está toda queimada quando ele pode ver sua imagem refletida de maneira bem clara no metal derretido. E a primeira coisa que ele diz é o seguinte: ele vem. E o ourives era aquele que derretia os metais para tirar a impureza e deixar o metal puro. Bom dia, Delano. Bonjour. Então, o que acontece? Agora, ele vem como ourives. Ele vem como fogo do ourives. Ele vem agora. E agora as escórias desse povo. Os defeitos de caráter. A incredulidade. Esse povo, assim como metal, vai ser derretido para ser refinado, vai ser colocado no fogo do juízo divino para ser purificado. Agora esse povo deve estar arrependido de ter pedido ou de ter dito: cadê o Deus da justiça? Tenha cuidado com o que você diz nas horas de dor. Tenha cuidado. Porque o processo só vai estar completo. Tem gente assim: pastor, por que a dor não passa? Por que a tribulação não passa? Porque o ourives só parava com o fogo quando ele olhava e conseguia ver o seu rosto resplandecer. O material só estava puro. Quando o ourives olhava para dentro da fornalha e via o seu rosto resplandecendo no metal derretido. E Paulo diz: todos nós com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, como por um espelho. Meio a semelhança. Somos transformados de glória em glória pelo Espírito do Senhor. Então, não vai ter mais tribulação, não vai mais ter luta, quando eu e você, o Pai, olhar para nós e nós tivermos a imagem do Filho de Deus, a medida do varão perfeito. Até lá, vamos estar sendo purificados. E ele diz o seguinte: purificando os filhos de Levi, olha o que ele diz. Deus vem para refinar e purificar os filhos de Levi. Os sacerdotes. E veja como a Bíblia é harmônica. Como um livro está em harmonia, em sintonia com o outro. Porque Pedro diz: o juízo começa pela casa de Deus. O sacerdote era da tribo de Levi, então Deus vai começar com eles. Deus vai começar com a liderança. Porque Deus começa sempre com a liderança, porque transformando a liderança, transforma os liderados. Deus é sábio. Deus, como diz o povo, é da hora. Deus é tremendo. Deus é maravilhoso. Se eu fosse você, eu li a Bíblia. Lê a Bíblia. O Ministério da Saúde Espiritual adverte: ler a Bíblia faz muito bem para a sua alma. Olha o que ele diz: assentar-se-á como derretedor. Ele estava pedindo, veio o anjo da aliança. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. E eles trarão ao Senhor ofertas justas.
O profeta vai usar mais uma vez o símile, como o fogo e como a prata, aquela coisa que eles conheciam bem. O fogo, a prata e o fogo e o ouro. Eles fizeram o tabernáculo, tiveram que fazer isso direto, então era muito comum, as cidades eram pequenas, as crianças cresciam vendo isso. E ele vai nos dizer que, purificando os filhos de Levi, até que eles tragam ofertas justas, ou, traduzindo de uma forma mais literal, oferta de justiça. Os dois sentidos são necessários. Depois que o caráter estiver transformado e purificado, as ofertas, que no hebraico é minhá, que era a oferta de cereal, serão dignas e oferecidas no espírito certo. A gente só pode oferecer um culto a Deus de verdade, que Deus se agrade, quando o nosso caráter for transformado e purificado. Aí as ofertas serão oferecidas livremente, espontaneamente. Mas enquanto não, nós vamos estar a contragosto. Nós vamos dizer assim, que hoje não tivesse culto. Certo? Então agora Deus vem para refinar e purificar os filhos de Levi. O resultado do processo purificador de Yahvé, de Deus. Então, depois que ele purificar, depois que passar esse povo pelo fogo, eles pensavam que já estavam na tribulação. Então a oferta de Judá e de Jerusalém, agora é o povo. Agora, primeiro Deus vai passar a liderança no fogo, e agora o resultado vai se ver lá na ponta, lá no povo. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos, ou seja, quando o povo saiu e estava sob a liderança de Moisés, e no início do seu amor por Deus, do Deus que os libertou do Egito. Então, veja como a Bíblia faz sintonia. Deus vai fazê-los voltar ao primeiro amor, e Jesus diz, lembra-te de onde caíste, arrepende e volta ao teu primeiro amor. É isso que Deus está chamando-nos hoje. Porque ninguém cai de uma vez, porque a gente vai caindo, porque esse processo endurecedor e obscurecedor do entendimento, que endurece o coração e obscurece o entendimento, é paulatino, vai acontecendo as coisas, a vida vai nos dando pancada, a gente vai ficando frustrado, a gente vai começando a tirar o foco de Deus e colocar nas coisas, e aí a incredulidade se apodera de nós. Então agora Deus vai executar juízo sobre todos os transgressores. Eles estavam dizendo, cadê o Deus da justiça? Não tome, não pega. Olha o que ele diz, chegar-me-ei a vós outros para juízo. Eles pensavam que Deus ia descer, que Deus ia vir, eles estavam reconstruindo o templo, em que a glória do templo viria, e que eles iam ver prosperidade, e que eles estavam esperando um reino político, eles não estavam preparando suas vidas para encontrar com Deus. E agora Deus diz assim, chegar-me-ei a vós outros para juízo. E vocês não querem que eu haja, vocês não estão dizendo, cadê o Deus do juízo? Aí ele diz assim, serei testemunha veloz. Deus agora é o juiz e a testemunha. Deus agora vai botar o povo no banco dos réus. E ele diz, eu sou o juiz. E eu sou uma testemunha veloz. Aí diz assim, contra os feiticeiros. Veja que em Israel ainda tinha gente que tinha se afastado de Deus e ido para a feitiçaria. Infelizmente, isso ainda tem hoje. Tem gente que conheceu um pouco das Escrituras,
Porque, irmãos, eu vou lhes dizer uma coisa. Se a pessoa não for realmente educada no Evangelho, ela está sujeita a cometer as piores coisas, piores do que um pagão, do que um ímpio. Eram pessoas que haviam se voltado para a feitiçaria. Nos profetas menores nós vamos ver que eles buscavam a magia com varas para adivinhar. Aí Deus disse: serei testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o salário do jornaleiro, e oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor. Não, Deus agora é testemunho e juiz nessa sessão. Eles disseram: cadê o juiz? Onde é que está? Cadê o Deus da justiça? Eis-me aqui. E Deus diz agora: eu sou o juiz, eu sou a testemunha. Porque a Bíblia proíbe a mim e a você o emitir juízo condenatório. Por quê? Porque nós conhecemos parte dos fatos. Nós não conhecemos a totalidade dos fatos. Mas Deus pode julgar e emitir juízo, porque Ele conhece não parte dos fatos, mas Ele conhece tudo que diz respeito à criatura. Tudo que acontece, o antes, o durante e o depois. Então ele chega e diz o seguinte: eu serei testemunha veloz contra os feiticeiros. Serei testemunha contra os adúlteros, contra aqueles que estão deixando as esposas e casando com mulheres pagãs. Vocês não estão vendo isso. Porque nós esquecemos de Deus e aí queremos que Deus continue nos abençoando em nossa incredulidade, em nosso afastamento. A gente quer se afastar de Deus, viver na prática como ele não existe, como se ele não existisse, mas que ele exista para nos abençoar. Muito engraçado nós somos. Né? Então, nós estamos no livro de Malaquias, a partir do versículo 17, como botou a minha querida Thalita. Então, agora Deus diz: olha, eu vou julgar os pecados sociais. Porque, meu irmão, injustiça social é fruto de afastamento de Deus. É fruto de coração sem Deus. Porque quando você não teme a Deus, você não respeita o próximo. Nós estamos numa sociedade com sérios problemas sociais, porque isto é o reflexo de corações afastados de Deus. De corações afastados de Deus e fora de sintonia com sua palavra. Então, ele diz assim: e contra os adúlteros. Por que um homem trai a mulher? Porque está longe de Deus. Porque seu coração já entronizou o eu e os desejos e destronou Deus. Contra os que defraudam, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente. Naquela época as pessoas eram chamadas nos tribunais para jurar, para serem testemunhas, e elas eram subornadas. E aí elas davam um juramento falso. E o rico acabava ganhando todas, e o pobre perdendo todas, mesmo que tivesse todo o direito. Então não havia juízo e eles estavam: cadê o Deus do juízo? Deus se apresenta. E Deus diz: olha, vocês estão procurando, porque é assim,
O ser humano é engraçado, o ser humano procura justiça nos outros. Ele é intolerante para com a injustiça dos outros, mas ele é indulgente, permissivo com a injustiça que ele pratica. Então Deus, somente o Espírito de Deus, para abrir o nosso entendimento e para dizer por que você está falando dos outros se você é igual ou pior. Aí Deus diz, os que juram falsamente, aqueles que estavam sendo subornados. Você já viu essa história em algum lugar? Nós estamos numa sociedade corrompida, certo? Que corrompe e se corrompe. Nós estamos numa sociedade que dá dinheiro em todo lugar, dá dinheiro para entrar na frente da fila, dá dinheiro para não levar uma multa. E aí nós queremos políticos que não se corrompam. Nós corrompemos as pessoas, nós aceitamos suborno, certo? É como diz o filme do Tropa de Elite, quem quer rir, faz rir. Ou seja, o pobre do soldado vai lá pedir as férias, e ele diz, para dar férias, a gente aqui tem um esquema. Você dá uma parte das férias para a gente libera as férias para você. O rapaz sai triste, mas eu tenho direito. Mas o mundo sem Deus é assim, cruel, malvado, maligno. Tire Deus do homem e você terá um mundo desgraçado. Tire Deus do coração, tire o temor de Deus e o caráter do homem, e o homem transformar-se-á em um diabo. Porque o que é o diabo? É um ser onde absolutamente Deus não está nele. E o homem se torna diabo à medida em que se afasta de Deus, até que sejam absolutos diabos, absolutos corruptos, até que o eu tome o lugar supremo e os outros não me interessam. Onde um esmaga o outro, onde o povo é pisado, aí ele diz assim, e onde o maior exerce crueldade com o menor. Porque no plano de Deus nunca foi ter todo mundo igual. Todo mundo igual, isso é coisa de comunismo, já viu que não dá certo. No plano de Deus, uns têm mais, outros têm menos. Depende da capacidade. A uns ele deu 5 talentos, a outros 3, a outros 1. Todo mundo tem. Mas não de forma igual, porque ninguém é igual. Mas qual é o projeto de Deus? Era quem tem mais socorresse, quem tem menos, para que houvesse equilíbrio. É esse o propósito do Novo Testamento. Que os irmãos que tinham casas e bens a mais estavam vendendo para socorrer quem tinha a menos, para resolver. Por isso que eu digo, transforme o ser humano. Por isso que é tão importante o estudo da Bíblia e a pregação do Evangelho. Por isso que eu peço, me ajude e vamos fazer a nossa parte. Porque se Deus, através do Evangelho, do estudo da palavra, transformar o ser humano, nós, pastor Gilberto, qual é a vantagem de pregar o Evangelho? Qual é a vantagem de estudar a Bíblia? Qual é a vantagem de trabalhar e se gastar para divulgar, de acordar cedo no domingo, para estudar, para propagar? Porque, em primeiro lugar, eu vou ter um mundo melhor. Porque o Evangelho transforma gente.
e se transforma a gente, então eu vou ter um mundo melhor para mim, para os meus filhos, para os meus netos. No meu caso, tudo no feminino. Para as minhas filhas, para as minhas netas. Então, a mensagem, a palavra de Deus transmitida é bênção para nós e é bênção para as gerações nossas que estarão no futuro. Porque o mundo com Deus tratará minhas filhas, minhas netas, teus filhos, teus netos, de maneira melhor. Porque estarão sintonizados com Deus. Agora, o mundo que se diabolizou, que tirou Deus, o que ele vai fazer no futuro? Em segundo lugar, nós ainda vamos ser galardoados por Deus. Oh, Deus maravilhoso. Então ele diz assim, e oprimem a viúva e defraudam o salário do jornaleiro. Em Israel, ninguém ganhava por mês, ninguém ganhava por semana. Porque a lei tinha prescrito o seguinte, você vai pagar o dia do jornaleiro no final do dia. Para que ele tenha o que levar para a família. Então a pessoa trabalhava o dia, lá era por diária, jornal quer dizer diária, não era lá aqueles jornais daqui, mas era a pessoa que trabalhava por diária. E Deus tinha obrigado na lei que o patrão pagasse a pessoa todo final de dia, para que todo final de dia ele tivesse a sustentabilidade da sua família garantida. Mas olha o que acontece, que defraudam o salário do jornaleiro. Eles não estavam pagando o que era justo. Os ricos estão aproveitando da miséria, de que as pessoas estão fazendo qualquer coisa para levar um pouco de comida para casa, e aí eles estão aproveitando da desgraça do próximo e abusando do próximo. Isso era o povo que estava reclamando. E aí você olha para hoje, meu irmão, se você vê tudo que nós estamos meditando aqui, é coisa dos dias de hoje. Tem gente que quer que eu vá falar do genoma, o genoma já passou, meu filho, fez muito sucesso. Em pouco tempo, mas aí desapareceu. A clonagem, todo mundo estava com medo. A coitadinha da ovelha Dolly, mas tudo isso. Hoje você nem lembra mais da novela O Clone, que foi escrita para debater esse assunto, que todo mundo estava com medo. Será que vão me clonar? Então, estas coisas que você diz que são atuais, na verdade não são. Porque o que era atualidade ontem, o que era manchete de jornal, aquele jornal virou instrumento para enrolar peixe. A Bíblia não. Você não vai ver páginas da Bíblia enrolando peixe, enrolando açúcar, enrolando compras. A não ser que seja um desses desviados aí. Então o que acontece? Ele diz assim, e contra os que defraudam o salário do jornaleiro, aquelas pessoas que, veja a maldade, se aproveitavam, ele está morrendo de fome, então vamos oferecer qualquer coisa. E ele vai trabalhar muito e ganhar pouco. É isso que está acontecendo hoje. E oprimem a viúva e o órfão. A viúva e o órfão, Deus é chamado de Deus do órfão e da viúva. Porque eram pessoas totalmente desamparadas.
Porque em Israel uma mulher sem marido era uma mulher sem sustento. Porque em Israel o órfão era alguém sem sustento. Então esse povo está oprimindo até os desvalidos, até as pessoas mais sofridas da sociedade. É como se você visse pessoas num carro importado parando perto daquelas mães no sinal que muitas vezes usam os próprios filhos. Infelizmente isso é verdade. Se você quiser ver se aquela mãe é honesta ou não, aquela mãe que está com as criancinhas no sinal, que dá uma dó no coração, pergunte a ela se ela quer ajuda do conselho tutelar, que você vai ver ela correr, porque muitas vezes o filho nem dela é. Ela alugou o filho de alguém para ir pedir esmola no sinal. Mas digamos que aquela pessoa fosse ali uma pessoa com os filhos e chegasse um rico e tomasse tudo que eles têm. Você já imaginou? Dissesse, passa para cá as esmolas que vocês pediram o dia todo. E a criança disse, mas moço, é para a gente comprar um pedaço de pão. E disse, não quero saber. Era assim que eles estavam fazendo naquela época. Tomando até dos órfãos e das viúvas. Essa era a sociedade dos dias de Malaquias. E diz assim, e torcem o direito do estrangeiro. Naquela época, o estrangeiro que passava a lei dizia, você não vai oprimir. Você não vai fazer o mesmo, você não vai pagar a minha moeda porque você sofreu lá no Egito. Então você não vai oprimir o estrangeiro. Então você tem que cuidar do estrangeiro que estiver na sua casa. Mas eles torciam o direito do estrangeiro. E Deus termina dizendo assim, e não me temem, diz o Senhor. Está aqui a causa de tudo. A falta do temor de Deus gerava que eles fossem para a feitiçaria. Fazia com que eles adulterassem. Fazia com que eles tirassem e usassem e abusassem dos desesperados. Que oprimissem os desfavorecidos. E que não se importassem para com o estrangeiro. Então escute bem, como eu queria que a Globo postasse isso, que a Record postasse isso. Hoje a teologia não é reconhecida como ciência, já foi a rainha das ciências, a ciência número 1. Hoje ela não é reconhecida como ciência. Mas eu queria dizer uma coisa, e muita gente acha que pastor, que religião, que líder religioso não contribui em nada. Você chega para uma pessoa e você diz assim, a pessoa diz, o que o senhor é? Você diz assim, eu sou pastor. Não, eu perguntei o que o senhor trabalha. A pessoa acha que pastor não trabalha, que pastor não estuda, pastor não quebra-cabeça. Por isso que eu sempre tive 2 trabalhos. Por isso que eu sempre trabalhei na área da igreja e trabalhei na área do ensino. Porque se soubesse que a mensagem de Deus e o temor a Deus faz a sociedade ser melhor. Porque quando o homem teme a Deus, ele teme o adultério. Porque quando o homem teme a Deus, ele não tem coragem de levantar falso testemunho. Ele não tem coragem de, num juízo, depor o suborno.
porque ele tem caráter. Ele não tem coragem de fazer crueldade com os desvalidos e nem oprimir quem é de fora. Por quê? Porque ele teme a Deus, porque ele sabe que há alguém que é juiz. Então, a religião, melhor dizendo, porque a religião nós estamos vivendo uma crise de religião, mas o temor a Deus é o princípio da sabedoria, o temor a Deus é o princípio de uma sociedade justa, maravilhosa. Então toda sociedade justa, toda sociedade abençoada é uma sociedade que teme a Deus. Toda sociedade desgraçada, toda sociedade que está em decadência é uma sociedade que abandonou a Deus. Por isso que Salomão chega à conclusão e diz: tema a Deus e guarde os seus mandamentos. E ele diz, o profeta destaca especialmente as maldades contra os fracos. Malaquias é o pastor fiel que confronta o seu povo com a possibilidade de rejeição no fim, mas sempre espera conquistá-los a todos. Então nem sempre sai pegar um povo receptível. Aí vem para esse povo incrédulo, para esse povo à beira do ateísmo, para esse povo que rejeitou a Deus, para esse povo cruel. A imutabilidade de Deus é a razão de Israel não ser destruído. Olha o que diz agora no famoso capítulo 3. Que muita gente só conhece trazer os dízimos. Você, né, que só sabe isso. Trazer, tem pastor que já é a cara dele. Todo dia ele diz, mas ele nunca sequer leu o livro de Malaquias na sua íntegra. Ele não conhece Malaquias. Ele não sabe qual é a sociedade que está lá. Quem está preocupado é o venha nós. O vosso reino, nada. E aí, olha o contexto. Cuidado, é perigoso tirar texto do contexto. Porque isso significa que eu escolho coisas na Bíblia que me agradam e o resto eu deixo para lá. Mas a Bíblia toda, do Gênesis ao Apocalipse, é a palavra de Deus. Não é de capa a capa, porque a capa não é inspirada. A capa foi o homem que colocou para cobrir o conteúdo. O conteúdo é inspirado do Gênesis a Malaquias. E aí, olha o que o Senhor diz, ó. Porque eu, Senhor, em caixa alta, aqui é o Yahvé, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, que era o outro nome de Israel, o primeiro nome. E lembra que Jacó transformou-se em Israel. Não sois consumidos. Deus diz, vocês ainda existem, porque eu não mudo. Porque eu sou imutável. Porque o Paulo diz que se nós somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Não quer dizer, vamos ser infiel porque Deus continua nos abençoando. Não, Paulo está dizendo que Deus permanece fiel, porque é da sua natureza ser fiel e ele não sabe ser infiel. Aí Deus diz assim, porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Um teólogo que eu estudei, ele disse uma coisa tremenda. Ele diz que ninguém mudou. E ele diz assim, olha, é o Pissey, ele diz assim, eu não mudo, vós é que não vos converteis do mal. Eu sou de santidade inalterável, vós é que sois de perversidade inalterável.
E aí chega a uma conclusão, ele diz assim, Deus não mudou, Israel também não. Deus continua justo, Israel continua injusto. Deus continua praticando o bem, Israel continua praticando o mal. Então não há mudança. E Deus está chamando Israel. E o Adam Clarke diz assim, foi por causa dos pactos antigos que Israel não foi destruído. E o Targum é uma paráfrase da Bíblia hebraica. Diz assim, porque eu não modifiquei a minha aliança. Então o autor diz assim, Deus não mudou, Israel não mudou. Deus continuou fiel, Israel continuou infiel. E quantas vezes, irmãos, nós temos um Deus que não muda, que é santo, e nós temos um povo que se diz evangélico que também não muda. Que não se transforma, que vão-se os anos. Se entra ano e sai ano e nós estamos sem amadurecer, sem crescer, com o mesmo conhecimento da Bíblia, com a mesma visão de mundo, com a teologia do avestruz, com a cabeça enfiada na areia, sem a gente conhecer nada de escritura, sem conhecer o Deus que nela se revela. E é por isso que nós temos uma igreja do jeito que está. E aí ele diz assim, a quinta audiência, a nação é acusada de desviar-se de Deus. Então, Deus está falando com um povo desviado, com um povo mundanizado, secularizado. Presta atenção, o texto do dízimo, Deus não está falando com cristão ou com homem temente a Deus. Deus está falando com gente que o abandonou faz tempo, que o tirou do coração faz tempo, que não o teme faz tempo, que está à beira do ateísmo faz tempo. É com esse tipo de gente que o profeta está lidando. Aí vem a quinta audiência, um pecado recorrente da nação de Israel. É um pecado que a pessoa faz hoje, faz daqui a algum tempo, faz daqui a outro tempo. É um pecado característico. Olha o que o profeta diz. Desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos. Ele está dizendo, não é a coisa de agora. A inclinação de vocês é se desviar. Aí diz assim, e não os guardastes. Então vem uma acusação. Desde os dias dos seus pais, seus avós, vocês se desviaram dos meus estatutos já várias vezes, não é a primeira, por isso que eu tenho paciência com vocês, eu não mudo, meu caráter não muda, vocês ainda estão vivos por causa mas muitas vezes vocês já pecaram. Aí ele diz para esse povo que está desviado, para esse povo que está cego, endurecido, com a mente entenebrecida e por isso cruel com o próximo. Olha o que Deus diz, tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós. É o que a gente chama de conversão. Deus chama este povo à conversão. E o maravilhoso é que mesmo apesar do povo, Deus se preocupa com eles. O que eu acho maravilhoso é que apesar de mim e de você, Deus se preocupa conosco. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós. Deus está dizendo, voltem, deem-me a volta, convertam-se. Diz o Senhor dos Exércitos, Yahvé Savaote. Mas o povo está com o coração endurecido. O povo está com a mente obscurecida. Mas vós dizeis, olha, os bichinhos não sabem de nada, não compreendem nada, não sentem mais nada, porque se tornaram insensíveis. Mas vós dizeis em que havemos de tornar.
Eles achavam que roubar velha e criança era normal. Que abusar do trabalhador era normal. Que praticar feitiçaria não tinha problema nenhum. E tem gente preocupado com brinco. E tem gente preocupado com calça comprida e com cabelo. O desejo do diabo é que a gente se afaste das coisas essenciais e fique se mordendo com as coisas insignificantes e periféricas. Deus abençoe Nayane Constantino. E aí ele diz assim, roubará, mas vós dizeis em que havemos de tornar, ou seja, nós estamos aqui contigo. Você vê que tem muita gente equivocada dentro das comunidades religiosas, dentro das igrejas. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Percebe, eles nunca sabem de nada. Porque quando o ser humano se afasta de Deus, ele perde a sensibilidade. Ele peca e não sente mais a tristeza. Então, se você está triste porque pecou, agradeça a Deus. Se você está triste porque cometeu um ato, talvez você tenha ontem, essa semana que nós estamos, que passou, mas você está profundamente triste, você está decepcionado com você. Eu quero dizer, não foi legal. Mas por outro lado é bom. Como assim, pastor? Porque significa que você não é uma pessoa que se tornou insensível. Que o seu coração ainda é capaz de se arrepender. Então peça perdão a Deus e toque o barco. Então arrependa-se, não faça mais. Creia, cresça, mude de vida. Aí ele diz assim, todavia vós me roubais e dizeis em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados. Aqui é o texto predileto, tirado do contexto. Porque a mim me roubais vós a nação toda. Era a nação toda que estava afastada. Irmãos, dízimo e oferta é coisa para quem crê. Dízimo e oferta é para quem tem Deus como seu Senhor. Dízimo e oferta era coisa do Antigo Testamento que fazia parte de uma cultura do suzeranato, ou da sucerania, onde um rei menor se aliava a um rei maior, e esse rei maior tornava-se o suzerano, e aí protegia esse menor, e aí ele dava uma quantia. Então, baseado nesse princípio, a nação de Israel reconhece Deus como seu suzerano, aquele que protege, aquele que cuida, aquele que abriga, aquele que dá comida, e como resultado, como gratidão, ele paga uma espécie de tributo como gratidão. Hoje nós pagamos para que Deus proteja os 90%. Esse povo aqui, como não temia mais a Deus, eles não tinham, vamos tributar quem não teme mesmo. Dízimo não é obrigação, é adoração. Dízimo não é adoração. Dízimo não é obrigação, é adoração. Dízimo é fruto de um coração que reconhece a bondade do suzerano, do maior que abençoa e dá tudo ao menor, daquele que nos protege,
E o povo, como não reconhecia isso, parou a construção do templo, pararam os dízimos e os sacerdotes tiveram que trabalhar na lavoura. Aí, pronto, o culto ficou a meia boca. É como hoje, nós temos pastores que, coitados, não querem estudar. Aí você tem o alimento que merece. Aí você diz, pastor, mas como eu queria que na minha igreja tivesse alimento. Mas nós temos que criar uma cultura nos pastores de que homens chamados por Deus têm que alimentar as ovelhas. Mas para alimentar as ovelhas, tem que se alimentar. Eles têm que ter um conhecimento de Deus. Eles não têm que ter conhecimento dos livros. Não basta ler essas coleções. Não basta saber falar assim. Não basta dizer o Deiser, que tais, prostão, patera e meitiemu. Tem que ter sido atingido por Deus no coração. Tem um monte de teólogo que está discutindo abobrinha, bobagem. Mas quando você é atingido por Deus no coração, você procura saber qual é o centro, qual é o essencial. O porquê. O dízimo é fruto de um coração convertido, de um coração que reconhece a soberania e o senhorio divino. Senão, meu irmão, é dinheiro jogado fora, é dinheiro dado para pastor inescrupuloso. E aí ele diz assim, porque a mim me roubais vós a nação toda, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Então veja que é uma cadeia. Não é cadeia de preso, não tenha medo, não. É um elo. É que se a pessoa não dizima, a religião estruturada não tem como se manter. O sacerdote vai ter que trabalhar, então o culto vai ser a meia boca, a pregação vai ser a meia boca. Aí ninguém cresce, ninguém amadurece, o pastor não pode ser cobrado. E por quê, pastor Gilberto? Porque ele tem que trabalhar o dia todo fora, e de noite ele tem que abrir a Bíblia em qualquer lugar. Mas quando você teme a Deus, é a igreja abençoada, e o pastor é vocacionado, e ele vai estudar, ele vai alimentar a sua vida, então o que você adora a Deus volta para você em forma de bênção, volta para você em forma de conhecimento de Deus, volta para você em forma de visão de mundo, que a gente chama de cosmologia, certo? É uma visão de mundo. Aí o profeta diz assim, a afirmação, é aquela velha história, desde o dia de vossos pais, vós desviastes os meus estatutos e não os guardaste. Tornai-os para mim, e eu me tornarei para vós outros. A objeção, que é sempre a mesma coisa, mas vós dizeis em que havemos de tornar, roubará o homem a Deus, e dizeis em que te roubamos. Eles nunca sabem de nada. Aí agora vem a explicação. Nos dízimos e nas ofertas, com maldição sois amaldiçoados, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Veja que quando as pessoas falam de dízimo, só falam de 10%. Mas no Antigo Testamento havia uma variedade de dízimo. Por isso que ele diz assim, trazei todos, no plural, os dízimos. Porque o povo pagava dízimo aos levitas, os levitas pagavam dízimos ao sacerdote, e assim todo mundo contribuía generosamente. Porque a Bíblia fala muito em dinheiro. E por que a Bíblia fala em dinheiro? Porque Jesus disse que nós não podemos servir a Deus e as riquezas. Ou, no texto, Mamon, que era o Deus das riquezas. Porque quando Deus pede, Ele está didaticamente nos ensinando ao desapego
a não deixar, a ser dono do nosso dinheiro e não deixar, não permitir que o dinheiro seja nosso, Senhor. Não é fácil. Certo? O dinheiro tem um poder tremendo. E quanto mais se ganha, mais dificuldade tem em se dar. Mas aí ele diz assim, todos os dízimos, significa que todos estavam retendo, certo? A palavra traduzida por nação aqui é a palavra goi, que é a palavra para pagão. Então esse povo agora, que era o povo de Deus, é um pagão. Pagão na igreja. É o que hoje, modernamente, a gente diria descrente na igreja. Porque eu vou dizer uma coisa a você que talvez vá te surpreender. Não existe crente nominal. Pastor, não existe crente nominal. Ou a pessoa é crente de verdade, tem seu coração atingido pela graça e foi transformado, ou ele não é crente. Ele frequenta a igreja, ele canta, ele tem um nome no hall de membros, mas ele não tem um nome no céu, não tem o coração transformado, nunca foi regenerado, portanto não é cristão. Então Deus chama esse povo de pagão. E há uma tradução possível para agora, o vós, literal, o vós totalmente gentios. Aí a bondade de Yahvé para com os cínicos e desviados. Esse povo agora é tomado de cinismo. O que aconteceu? O que está acontecendo? Cheguei agora. Eles não sabiam de nada. Aí Deus diz para esse povo desviado, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida, por vossa causa repreendei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor. Deus diz para essa nação desviada, para essa nação secularizada, para essa nação paganizada, que façam prova dele. Por quê, pastor? Porque você só faz prova de dois tipos de pessoa, quem você não conhece e quem você não confia. Porque você só prova dois tipos de pessoas, quem você não conhece e quem você não confia. Porque você só prova dois tipos de pessoa, quem você não conhece, quem você não confia. Porque você só prova dois tipos de pessoa, quem você não conhece, quem você não confia. Se você suspeita da mulher ou do marido, você põe à prova. Se você recebe alguém que bate à sua porta e você não conhece, você tem receio. Então esse povo aqui, Deus está mandando que eles o ponham à prova, porque eles nem o conhecem e por não conhecê-lo, não confiam nele. Por dois motivos. Não conhecem a Deus. Engraçado, o povo de Deus não conhece a Deus. Você já viu isso em algum lugar? E porque não o conhece, não confia. Porque à medida em que nós conhecemos a Deus, nós passamos a confiar. Nós passamos a dizer, como o famoso profeta Abacuque, que nós vamos estudar depois desse. Ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas da malhada, e no curral não haja vaca, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Você vai dizer assim, como é que pode? O cara não tem nada no celeiro, não tem nem uma vaca passar, e está feito doido, pulando, cantando e dançando. É porque é isso, é uma santa loucura, essa confiança em Deus e não nos bens que Ele nos deu. Irmãos, a Bíblia é muito mais profunda do que aquilo que a gente imagina.
Só que muita gente está enfastiada, muita gente está cansada. Talvez você já tenha cansado. Estou terminando. Aí ele diz assim, provai-me nisto. Então tem muita gente que diz assim, eu vou fazer prova de Deus. Se você não conhece e, portanto, não confia, então deve, faça. Faça mesmo, porque na sua bondade ele responde. Porque aqui ele está abrindo uma exceção. Tem regra e toda regra tem exceção. A regra é que Deus responda somente a quem confia. Somente a quem tem fé. Mas aqui Deus está abrindo uma exceção para um povo que é chamado de pagão. Aí ele diz assim, se eu não abrir a janela do céu. Lembra lá no dilúvio, Deus abriu a janela do céu para derramar uma multidão d'água que encheu a terra. Deus está dizendo, eu vou abençoar vocês. Porque o objetivo de Deus é trazer aquele povo de volta. Deus está dizendo, olha, mesmo na incredulidade de vocês, se vocês tornarem para mim, eu me tornarei para vós. E vocês querem ver como eu me torno? Então façam prova, para que vocês possam me conhecer e em me conhecendo, crer em mim. Então Deus não manda o crente fazer prova. Deus manda o descrente, o pagão, o desviado, o afastado, o cruel, o malvado. Lembre-se, 2 tipos de pessoas a gente prova. Quem a gente desconfia, quem a gente não confia e quem a gente não conhece. Se você desconfia de Deus, prove. Se você não o conhece, prove. Porque em sua bondade ele vai se revelar a você. E ele diz assim, e por causa de vós repreenderei o devorador. Devorador aqui não é nem demônio. Devorador eram 3 tipos de gafanhotos que havia naquela época, que era uma praga que destruía a colheita. Veja, pastor, como é que o senhor sabe? Para que não vos consuma o fruto da terra. Você nunca viu demônio comendo o fruto da terra? Você nunca viu demônio, um ser espiritual, se alimentando de abóbora, de feijão, de cevada, de trigo? Você vai imaginar um demônio comendo cevada e trigo? Aí teria que fazer a corrente da proteção do trigo, a corrente do amarrado do gafanhoto. O gafanhoto, meu filho, não é aquele também lá do Shaolin, que dizia, diga gafanhoto, que era o nome do discípulo. O gafanhoto aqui no hebraico, sabe o que é gafanhoto? Lá em Joel vem uma praga de gafanhoto que escurece o céu. Era comum naqueles lugares vir tanto gafanhoto que você vai ver que nas pragas do Egito veio. Só que quando Deus queria mandar uma praga, mandava mais que o normal. Eu fui uma vez para Canoa Quebrada e o céu estava preto de andorinhas. Cheguei lá na Sicília por volta de 5 a 6 horas e o céu estava preto. Agora, lá ali ao redor do Mediterrâneo, no Oriente Médio, é comum o céu ficar preto de tanto gafanhoto. E Deus diz, olha, por vossa causa repreenderei, se vocês tornarem para mim, eu me tornarei para vós, que é um princípio. Está desviado. Vocês estão desviados? Não confiam em mim? Não creem em mim? Façam prova. Aí ele diz assim, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo, que era a planta mais exuberante para eles que produziam o vinho, que era a uva, não será estéril. Aí, em hebraico, a palavra tentar é barran. Tentar, provar, testar. Você lembra quem é que testou a Deus? A Bíblia diz, testaram a Deus, puseram Deus à prova e foram prostrados no deserto. Esse mesmo verbo. Experimentar, insultar. Então, quando Deus diz, provem, me ponham à prova, ele está abrindo uma exceção. Ele está dizendo, olha, já que eu estou mandando, não vou destruir.
Mas lá no Antigo Testamento está, não tentarás o Senhor teu Deus, ou seja, não porás a prova. É Barrã. A bondade de Yahvé e o testemunho às nações. Aí diz assim, todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. Quando as nações do lado vissem que aquele povo se voltou para Deus, foi transformado, sua nação era uma nação de paz, de justiça, de felicidade, e de gente que trabalhava, porque o pecado incapacita a pessoa para trabalhar, porque a vida azedada, enfermada, faz com que a gente não tenha ânimo para fazer nada, porque para você querer trabalhar, sabe por que eu estou aqui até essa hora, falando e talvez já cansando você, já estou terminando agora? É porque eu tenho prazer. É porque eu estou feliz com Jesus Cristo. É porque Jesus Cristo é demais. É porque é bom demais servir a esse Deus. É porque esse Deus é tremendo e eu quero abençoar a sua vida. Eu quero ser instrumento de Deus. Lembre-se, eu não sou nada. Deus é que é tudo. A Jesus toda a honra, toda a glória, todo louvor. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ele está dizendo, olha, se vocês se reconciliarem, tornai-os para mim, eu me tornarei para vós. Vou abrir uma exceção. Provem. Não vou destruir vocês, não. Me ponham à prova. Porque vocês nem me conhecem, nem confiam, mas me conhecerão e passarão a confiar em mim, e aí não pedirão mais prova. E ele diz, e assim como eu derramei bênção sobre o dilúvio, nos dias do dilúvio, derramei água, eu derramarei bênção sobre vocês. E ao invés de vocês estarem olhando para as outras nações, elas é que estarão olhando para vocês. Jesus disse, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Nós temos que ser instrumento de bênção. Estar em comunhão com Deus. Conhecer a Deus e, portanto, nele confiar. E aí, viver feliz. E aí a gente vai ter coragem para trabalhar. A gente vai ter ânimo para produzir. E chuvas de bênçãos cairão sobre a nossa casa. Porque aí a gente vai ter prazer na vida. E quando você tem prazer na vida, você tem prazer em produzir. A metamorfose é que uma lagarta destruidora se transforma numa borboleta que vai agora polinizar. A lagarta que devorava as plantas, ela entra no casulo e aí surge uma metamorfose, do verbo metamorfou, transformar. E aí ela sai dali uma borboleta que vai pousar numa flor, que vai pousar na outra flor, que vai gerar uma nova planta e uma nova planta, e ela está feliz no trabalho, e aquilo para ela nem trabalho é, mas é o trabalho que Deus designou, é que ela seja um agente polinizador, e que Deus faça de cada um de nós trabalhadores, agentes da multiplicação e da bênção. Esta mensagem vai ficar gravada lá no canal do YouTube Gilberto Rebouças. Esta mensagem também vai ficar nesta página, Comunidade Bíblica Online. Convide as pessoas para curtirem, siga, deixe um comentário. Eu abro a página e tem assim, 5
A sua avaliação é 5, porque só 5 pessoas, aí tem assim, 5 porque 5 pessoas deixaram lá a sua opinião. Então deixa a sua opinião lá. Vai na página e deixa a opinião, se essa página está sendo bênção para a sua vida. Vamos chegar a 10. E lá já temos 300 e tantos seguidores. Eu espero que nesse mês nós passemos a 500. Então, nos ajude, vai lá, convide alguém, diga, rapaz, você precisa conhecer lá a página Comunidade Bíblica Online. É uma igreja. Tem doutrina, tem escola bíblica. À noite, hoje às 20 horas e 45 minutos, vai ter pregação. Hoje à noite, viu? Hoje à noite tem live de novo. Você vai me ver de novo, você já deve estar enjoado. Então, o que acontece? Vai lá e diz, olha, dê a sua opinião. E diga de 0 a 10 quanto é que você dê. Mas pelo amor de Deus, não dê 0 não. Certo? E chega lá e curte a página. Não é aonde está a mensagem. Pode curtir também onde está a mensagem, mas o importante é que você curte ali em cima, no alto da página, onde tem a logomarca, você tem assim, curtir, seguir, compartilhar. Faz as 3 coisas, vai lá. Faz as 3 coisas, porque você não vai estar me abençoando, não. Você vai estar abençoando um monte de gente a quem eu me dispus a servir. Porque o meu lema é o lema que eu tirei do apóstolo Paulo. Sendo livre, fiz-me servo de todos, para por todos os meios poder salvar alguns. Então, hoje, amanhã e terça, eu estarei sempre pela minha página no Facebook. Quarta e sexta, às 16 horas e sexta às 18, eu estou pregando pelo Instagram, porque eu quero alcançar todo tipo de gente. Eu quero alcançar a Europa, eu quero alcançar o Brasil, e eu tenho o sonho de alcançar o mundo. Com a mensagem por meio da internet. E você pode ser parceiro nesta obra. Então chega lá, baixa, vai vendo na página, vai vendo o que tem lá, tem oração. Tem um momento onde a gente ora. Tem doutrina escrita, doutrina falada. Tem estudo, tem pregação. E deixa lá o teu clique no curtir e no... Deixa a tua avaliação, diz o que essa página está servindo para a gente chegar no 10. Porque, pastor, quanto mais avaliação, mais visibilidade a página tem. E quanto mais visibilidade, mais pessoas nós vamos continuar alcançando. Porque você vai ver no meu Instagram mulher de calcinha, de biquíni, pessoas que eu não deixava de jeito nenhum. Mas eu estou copiando as mensagens e mandando, fazendo grupo no Instagram, fazendo grupo no WhatsApp. Se você estiver ficando com raiva, me perdoe, pode apagar as coisas. Fazendo grupo no Facebook, porque eu mandava de um por um e eu descobri que eu posso mandar mais. Então eu faço um grupo com várias daquelas mulheres que estão lá tudo pelada, quase pelada. Eu faço um grupo, aí mando a mensagem, Jesus te ama, e mando uma mensagem dessas para ela ouvir. E muitos estão entrando no meu Instagram, muitos estão mandando mensagem no meu Zap, e muitas estão dizendo obrigado, pastor, obrigado pela mensagem, obrigado por tudo. Então, se você vê aí, não se escandalize não, eu não tô procurando prostitutas
eu estou tentando levar o evangelho a quem o mundo esqueceu. Teve uma mulher que chegou para mim e disse: o senhor acha que eu estou perdido? Eu disse: o perdido de hoje pode ser o salvo de amanhã. O salvo de hoje pode ser o perdido de amanhã. Porque Paulo diz: quem está em pé aí não cai. Se você está me ouvindo, agradeça a Deus. Se você está firme na fé, louve a Deus. Mas você não sabe como estará amanhã. Se você está vendo alguém perdida, não julgue, porque você não sabe, amanhã ela pode ser seu irmão, sua irmã na igreja, está ali dando abraço em você, glória a Deus. Eu já tive o prazer de ganhar várias prostitutas para Deus. E como é gratificante você ver a pessoa que passava na mão de vários homens, agora está nas mãos do Senhor Jesus, sendo respeitada, cuidada e amada. Então você pode me ajudar, vamos lá. Nós temos aí alguns amigos que já botaram nos grupos, como o Neto é um deles. Temos outros que estão colocando nas suas redes sociais, que estão sendo os meus Timóteos, os meus Titos, né? Então, são pessoas, homens e mulheres, como Evódia e Sitken, como Febe. Então, hoje eu estou conclamando homens e mulheres, para que, moças e rapazes, para que você seja meu parceiro nessa divulgação do Evangelho. Paulo sempre viajava com gente. E pastor, para que ele levava a gente? Agora vamos ouvir uma pregação com o irmão Timóteo? Não. Era para Timóteo armar a tenda. Era para Timóteo fazer as coisas práticas. Era para Timóteo fazer a comida. Para Paulo só se preocupar em pregar. E quando Paulo tivesse estabelecido a igreja, Timóteo já conhecia todo mundo, já sabia. Feita como é que implanta a igreja? Que hoje nós deixamos muita gente trabalhando para Deus sem ter a menor noção, coitado. Ele é jogado na arena sem conhecer os leões. Então, Paulo treinava as pessoas e depois Paulo mandava Timóteo e depois Paulo escreve a carta que está fora do livro de Atos, as cartas pastorais, 1ª e 2ª Timóteo e Tito. E aí ele já vê esses homens como pastores. Anda comigo. Caminha comigo. Aprende. Cresce. Vamos fazer a obra junto. Segue aí a página. Vai lá, se você ainda não é seguidor, vai lá e clique em seguir, curtir e compartilhar. E vamos compartilhar esse evangelho. Mas eu só peço isso a quem crê. Que aquilo que eu estou pregando condiz com a palavra de Deus. Se você acredita na sinceridade do meu ministério e da transmissão da palavra de Deus, que você é testemunha. Você me conhece não apenas aqui, mas a maioria que está aí me conhece do dia a dia. Me conhece de como eu procedo, de como eu vivo, de como eu sou feliz com o pouco que eu tenho. Então, vai lá. Esta mensagem, o meu amigo pastor Alisson, Deus o abençoe, é um prazer vê-lo, pastor, que Deus abençoe sua igreja, a comunidade de fé, o Senhor, sua família. Que Deus te abençoe, meu irmão querido, a irmã Nayane, Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Essa mensagem vai ficar gravada lá no meu canal no YouTube. Gilberto Rebouças, tudo minúsculo, lá tem mais de 50 vídeos que já atingiram mais de 3.000 pessoas. Porque um vídeo foi visto 770 vezes, outro foi visto 400. Então, quando eles somaram tudo, aí eles manda, a gente pode ver lá.
Então lá tem um sininho onde você clica quando eu posto uma mensagem nova, você é avisado. Aí tem uma mãozinha, que é um like, que é para você dizer que gostou. E tem os comentários. Então, irmãos, nós estamos em um mundo onde ele só vê em números. Você pode gostar do conteúdo, você pode gostar da mensagem, mas se eu não tiver lá 1.000 pessoas, 2.000, 3.000, 1 milhão de seguidores, a nossa página fica no anonimato. Mas à medida que você vai lá, a cada pessoa que se inscreve, tem lá se inscrever em vermelho, cada pessoa que se inscreve é um degrau a mais que a gente vai subindo na fila. Cada pessoa que se inscreve é um degrau a mais. Cada pessoa que clica no sininho é um degrau a mais. Cada pessoa que faz um comentário lá é um degrau a mais. Então que Deus abençoe. Uma boa semana. E lá no meu canal no YouTube, Gilberto Rebouças, esta mensagem estará ainda hoje. E hoje à noite, às 20h45, pregação. E a minha página aí por onde eu transmito. Curta essa página. Siga essa página para você ser avisado. De domingo a terça, nós estamos por aqui. Aí você vai ver lá o cronograma. Quarta e sexta, nós estamos no Instagram. E você é meu convidado. Então, só quarta e sexta que nós não estamos por aqui. Os outros dias, todos nós estamos por aqui. Fala lá e veja o horário. Veja nessa página. Baixe, desça. Veja ela. Entre na página. Comunidade Bíblica Online, Shalom. Aí no lugar do A você bota 1, no lugar do O você bota 2. Shalom, L2M. Que é para você entrar direto. Ou então você entra no meu Facebook e do lado vai ter assim, lá direito, Comunidade Bíblica Shalom. Aí você vai lá, curte e vê o que tem de bom lá. Que Deus nos abençoe e até o próximo domingo. Em nome de Jesus. Bom almoço, bom domingo e até a noite, se Deus assim permitir. Amém.